Olá, bom dia. Nós estamos aqui para dar início a mais uma videoaula. Nesta aula de hoje, nós teremos como tema os países emergentes no cenário mundial. Nós iremos aqui destacar quais são os países que têm sido considerados, de acordo com os critérios de economia mundial, países emergentes. Países que têm emergido, que têm crescido economicamente. Países que têm despontado aqui no cenário econômico mundial. Países que têm crescido de forma econômica aqui no cenário mundial. Então, nós iremos compreender um pouco qual é o cenário, qual é a configuração, qual é a estrutura aqui com relação a esses países chamados emergentes. Para isso, nós iremos fazer um pouquinho uma análise prévia aqui para a gente compreender como que eram chamados antes esses países que hoje, de acordo com o critério de desenvolvimento, são considerados emergentes. Antigamente, algumas expressões eram usadas para designar o grau de desenvolvimento dos países, tais como primeiro mundo, países ricos e desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas e em desenvolvimento. E terceiro mundo, países pobres e subdesenvolvidos. Até bem pouco tempo, aqui, a gente utiliza até o século XX, utilizávamos aí a expressão para designar, para dividir, os países de acordo com as suas condições de desenvolvimento. Então, nós utilizávamos a expressão primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Após a decadência do regime socialista, lá em 89, as expressões primeiro, segundo e terceiro mundo caíram em desuso. Então, a partir aqui da queda do regime socialista, a partir do surgimento do bloco multipolar, passa a cair em desuso o uso dessas expressões primeiro, segundo e terceiro mundo. A expressão países emergentes faz referência aos países em desenvolvimento. Então, quando nós nos referimos ao país emergente, nós estamos nos referindo aos países que estão em processo de desenvolvimento. Nós estamos fazendo referência a esses países que estão em processo de desenvolvimento econômico. Os países considerados como emergentes são aqueles países que apresentam grande potencial econômico, aqueles que buscam reordenar em vários aspectos, como no caso o mercado, a política, além de apresentarem aí uma alta taxa de crescimento, o que tem contribuído para as relações econômicas exterior. Então, esse processo de desenvolvimento, seja ele político, seja ele econômico, seja ele cultural, tem contribuído muito para aumentar ainda mais as relações econômicas com o exterior. São os países que estão no decorrer do processo de globalização. Portanto, sua economia ela está em evolução. Então, esses países aí que estão em processo de globalização, nós podemos então nos referir que a economia desses países estão em evolução, estão mudando, estão crescendo. Os principais países emergentes: o México, a Colômbia, o Peru, o Brasil, a Argentina, a Polônia, a Turquia, o Egito, Nigéria, a África do Sul, Paquistão, Rússia, Índia, Bangladesh, Coreia do Sul, Taiwan, Vietnã, Filipinas, Tailândia, Malásia e Indonésia. São países aí considerados países emergentes, países que estão em processo de desenvolvimento econômico. Países emergentes são aqueles países cuja economia
partiu de um estágio de estagnação, de um estágio de subdesenvolvimento, os quais se encontram em pleno desenvolvimento econômico, né? Então, nós podemos então nos referir a países emergentes, aquele que partiu, né, de um estado de estagnação, de um estado de subdesenvolvimento, né, e que hoje esses países encontram em pleno desenvolvimento econômico, né? Esses, né, são aí os países considerados então países emergentes. Os países emergentes ainda apresentam, né, um desenvolvimento, né, que é classificado de acordo com os dados políticos e sociais. A medição desses dados políticos e sociais, né, a medição desse desenvolvimento aqui é chamado de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, para se saber se um país, né, se uma sociedade, ela está em desenvolvimento, né, devemos levar em consideração os dados políticos e sociais do IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é a medida comparativa usada para classificar os países de acordo com o seu grau de desenvolvimento humano. Então, para eu saber, né, se um país ele está desenvolvendo, né, aqui o aspecto humano, eu devo levar em consideração o índice de desenvolvimento humano. E para calcular o índice de desenvolvimento humano, é levado em consideração algumas características, como o grau de instrução, a expectativa de vida, a escolaridade, né? Eu levo em consideração tudo isso para calcular o desenvolvimento humano. Para separar os países desenvolvidos, muito alto desenvolvimento humano. Em desenvolvimento, desenvolvimento humano médio e alto. E subdesenvolvimento, desenvolvimento humano baixo. Os números apontados por essas estatísticas contam ao destacar o nível em que cada país se encontra. Né? Então, para eu ter esses dados, né, para eu chegar à conclusão de que um país tem o seu desenvolvimento elevado, leva em consideração aí, então, o IDH. Quais são, então, as principais características dos países emergentes? Né? O que eu devo levar em consideração, né, para eu determinar aí a realidade, né, aqui os elementos, as características dos países emergentes. Então, uma das primeiras características dos países emergentes é o padrão de vida, né, de grande parte da população entre os níveis baixos e os níveis médios. Depois, uma outra característica é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, entre os níveis médio e alto. A renda per capita, né, que é a renda por pessoa, né, que é o produto interno bruto, entre 5 e 6 mil dólares. O setor industrial, né, se ele está em desenvolvimento. O crescimento da infraestrutura, né, se o país ali está oferecendo desenvolvimento tecnológico para o processo de infraestrutura, como portos, rodovias, aeroportos, ferrovias. Então, se o país demonstrar que está investindo em infraestrutura, ele também entra dentro dessa característica do país emergente. E por último, é a atração de capital externo para o investimento no setor produtivo. Se esses países começarem a receber, né, aqui o investimento do capital externo, né, também é considerado aí como um país emergente. Ainda continuando falando sobre as principais características dos países emergentes. Devo destacar também o aumento da instalação de filiais, né, de empresas multinacionais nesses países. O crescimento positivo na geração de empregos. As taxas elevadas de formação de capital. Mudanças significativas e positivas na estrutura social e econômica da população. A diminuição da pobreza e o aumento da classe média baixa. A existência de processo de êxodo rural, migração do campo para os centros urbanos. Então, tudo isso são características que vai determinar aí se um país ele é emergente ou não, se ele está,
né, em largo processo de desenvolvimento ou não. Então, aí que eu vou chegar à conclusão se esse país é considerado, então, emergente ou não. O crescimento econômico dos países emergentes é tão grande que alguns economistas têm dado destaque à formação do chamado E7. Os 7 principais países emergentes. Tá? Então, E7 é a sigla que se refere aos 7 países, né, de economia emergente a nível mundial. O peso relativo do E7: China, Índia, Brasil, Rússia, México, Indonésia e Turquia. Na economia mundial, provavelmente deve superar em 2020 o G7. O G7 é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Entre esse grupo do G7 estão os Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Grã-Bretanha, Itália e Canadá. Então, esse é aí o chamado, né, grupo dos 7 países mais ricos do mundo. E os 7 países, né, que são países emergentes, né, é utilizada a sigla E7. E os 7 países aqui de peso relativo do processo de desenvolvimento é a China, a Índia, Brasil, Rússia, México, Indonésia e Turquia. Logomarca do Fórum dos Mercados Emergentes, RIC Emergency Markets Forum, que é a sigla do fórum aqui dos países emergentes. E ainda temos o G20, né? Aqui que é o grupo dos 20 países, né? Aqui, né? Que tem a sua economia, né, aqui desenvolvida. Então, G20, desenvolvidos e emergentes. O G20 engloba os países desenvolvidos e os emergentes. O G20, né, o grupo dos 20, é um grupo constituído por ministros da economia e presidentes de bancos centrais dos 19 países de economia mais desenvolvida do mundo, mais a União Europeia. Criado em 1999, na esteira de várias crises econômicas da década de 1990. O G20 é uma espécie de fórum de cooperação e consulta sobre os assuntos financeiros internacionais. Então, esse grupo do G20, né, fazem parte aí os 19 países de economia mais desenvolvida do mundo, mais a União Europeia. Esses países, né, é uma forma de cooperação e de consulta, né, no que estão relacionados aos assuntos financeiros internacionais. Então, eles reúnem, né, constantemente para discutir, né, os caminhos, né, da economia mundial, né, naquele momento. Os principais objetivos do G20: favorecimento de negociações econômicas internacionais. Então, o G20 é uma forma de ajuda mútua, né? É uma ajuda mútua entre os países. Debates sobre políticas globais para promover o desenvolvimento, economia mundial de forma sustentável, discussão de regras comuns para a flexibilização do mercado de trabalho, criação de mecanismos voltados para a regulamentação econômica e a criação de formas para a liberação do comércio mundial. Então, esses são os principais objetivos, né, do G20, né, que é esse grupo aí dos 20 países, né, de melhor economia do mundo. Países membros do G20, né? Então, quais são os países que é chamado de membros aí do G20? África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e os países membros da União Europeia. Então, esses são o grupo, né, do G20, né, os países que fazem parte aí do G20. E aí, gente, nós temos também os BRICS, né, que foi aí um bloco econômico que surgiu, né, de países,
né, para que houvesse a cooperação e para que houvesse ajuda mútua entre si. Os BRICS é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O termo BRICS foi criado pelo economista Jim O'Neill em 2001 para referir-se aos 5 países que apresentarão maiores taxas de crescimento econômico até 2050. BRICS são as iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Países em desenvolvimento que, conforme projeções, serão maiores economicamente que o G6. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália. Então, segundo os economistas, né, os BRICS, né, até 2050 terá uma das maiores taxas de crescimento econômico mundial, né, aqui segundo dados e segundo informações, né, de critérios aqui econômicos. Emblema das 5 principais economias emergentes. Então, esse aqui é o emblema do G20. Desculpa, gente. Do BRICS. Emblema das 5 principais economias emergentes, os BRICS. Então, os BRICS são considerados aí as 5 economias emergentes mais importantes, né, aí do mundo. O BRICS não é um bloco econômico, sim uma associação comercial em que os países integrantes apresentam situações econômicas e índices de desenvolvimento parecidos, cuja união visa a cooperação para alavancar suas economias em escala global. Então, gente, o BRICS ele não é um bloco econômico, e sim ele é uma associação comercial que tem como objetivo a cooperação aqui, né, entre esses países, né? Então, o objetivo aqui é cooperar entre si, né? Seja ela de acordo com acordos econômicos, né? Com ajuda, né? Aqui no processo de desenvolvimento econômico, uma cooperação. Então, as características dos países dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul apresentam vários fatores em comum. Entre eles, nós podemos citar, então, alguns fatores que esses países têm em comum, né? Esses países, né, que têm aí esse acordo econômico. Grande extensão territorial, estabilidade econômica recente, produto interno bruto em ascensão e disponibilidade de mão de obra, mercado consumidor em alta, né? Então, tudo isso são características, né, que eles têm em comum, né, o que os países apresentam aqui, característica em comum. Grande disponibilidade de recursos naturais, o aumento nas taxas de índice de desenvolvimento humano, né, o IDH, valorização nos mercados de capitais, investimentos de empresas nos diversos setores da economia. Então, são características comuns. Os países dos BRICS, começando então pelo Brasil. Isso são dados aí, né, até de 2012. O PIB, né, do Brasil chega então a 3 trilhões. A população chega a 192 milhões de habitantes. O ranking, né, é a 6ª economia do mundo. A renda per capita é de 12 mil dólares. O IDH 0,71, então é o 84º colocado junto com a Botsuana e Moçambique. Concentração de renda varia entre 50% do PIB com 10% da população. 30 milhões de miseráveis e baixa qualidade de vida. Os países do BRICS, Rússia, apresenta um PIB de 2,5 trilhões, isso em 2012. A população chega a 143 milhões de habitantes. A renda per capita chega a 16 mil dólares. E o índice de desenvolvimento humano chega a 0,75. A Índia, o PIB da Índia é 4,5 trilhões. A população, 1,2 bilhões de habitantes, a estimativa, né, em 2012, o segundo lugar. A renda per capita chega a 3.700 dólares
e o IDH chega a 0,54, né, aí por cento. A China apresenta um PIB de 11,5 trilhões, é a segunda economia mundial. A população chega a 1,5 bilhão de habitantes. A estimativa é de 2012, então é o primeiro lugar no mundo com maior número de habitantes. A renda per capita chega a 5 mil dólares e o índice de desenvolvimento humano 0,68%. A África do Sul apresenta um PIB de 600 bilhões. A população chega a 50 milhões de habitantes, a estimativa é de 2012. A renda per capita 11 mil dólares e o IDH, o índice de desenvolvimento humano, 0,61. O objetivo dos BRICS, né? Qual que é, então, ao se criar esse acordo, né? Essa associação, né? Qual é o objetivo? Trabalhar de forma coletiva, né? Então, esses países, né, têm como objetivo trabalhar de forma conjunta, fazer acordos financeiros entre si, dialogar, né, de forma econômica, então está sempre aberto ao diálogo, a interação política, né, aí entre esses países, a ampliação de contatos, a cooperação mútua e o desenvolvimento de projetos. Tudo isso são os objetivos, né, que compreende aí os BRICS. E para terminar, né, aí os BRICS na Rio+20, que foi uma reunião que aconteceu em março, 29 de março de 2012, em Nova Delhi. Nessa reunião, né, aí que aconteceu na chamada Rio+20, né, eles fecharam um acordo para, né, combater a pobreza, garantir o desenvolvimento sustentável, levar em consideração os desafios ambientais e sociais, o aquecimento global, alimentos e energia, preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento de projetos entre os países, né? Então, isso que eles discutiram nessa reunião que eles fizeram, né, lá há 9 anos atrás, né, para discutir aí, né, elementos, né, em comum. E aí eu chego ao final nessa videoaula fazendo então esse panorama, né, das características da realidade aí dos países emergentes, né? Países esses que têm se descontado como crescimento econômico e que, né, tem um grande futuro promissor aí, né, na economia mundial. Então, ao se reunir em grupos, né, aí esses países passam a cooperar também, né, entre si. Então eu termino esta aula deixando para vocês um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.